Vascão vai jogar aqui na tela do SBT, direto da Argentina. O Vasco vai encontrar o Lanús, o time de São Januário enfrenta o time argentino 9h30 da noite. A nossa transmissão começa 9h15. O Flávio Vinick acompanhou a chegada e a preparação da equipe do Vasco. A gente vai ver a reportagem e na volta, Flávio Vinick no telão para contar tudo o que está acontecendo direto da Argentina. Rodou. Andando assim, tranquilo, nem parece que o Fernando Diniz tem um duro trabalho pela frente. Depois de 4 anos, ele se reencontrou com antigos funcionários do Vasco. Cumprimentou os jogadores e, ao lado do Pedrinho, presidente do clube, teve a primeira conversa com o elenco. Diniz chega em um momento difícil, com o time a 8 jogos sem vencer e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Sem tempo a perder, o técnico foi ao campo do CT do clube para realizar o único treino antes do jogo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Vai ser aqui, no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, que o técnico Fernando Diniz vai comandar o Vasco pela primeira vez nesta segunda passagem dele pelo clube. A tarefa não é simples. O time carioca precisa vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o Lanús e assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Só o primeiro colocado da chave se classifica direto para as oitavas de final da competição. O segundo vai para uma espécie de repescagem. No primeiro jogo, em São Januário, foi 0-0. Agora, na Argentina, só a vitória interessa aos vascaínos. Nada que assuste o novo comandante. V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão. Vamos pra cima. Tá aí, Vene Casagrande, chegada de Fernando Diniz já num jogo importantíssimo. A diretoria vascaína fez certo, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, precisava de uma mudança. E o Fernando Diniz vai ser essa mudança. Tanto é que teve até dirigente sendo demitido. E assim, eu no lugar do Diniz, talvez eu não tivesse assumido isso, mas ele é um cara que, segundo o próprio empresário dele, que gosta de muitos desafios. Por isso até que ele está aceitando a proposta do Vasco, além de outros motivos, é claro, como ele bem explicou aí, a relação dele com o Pedrinho. Pedrinho é apaixonado no trabalho dele. Mas, independentemente disso, ele já aceitou, vai ter uma estreia super importante, um jogo super importante pela Copa Sul-Americana nessa terça-feira. E eu vou começar o meu comentário sobre o Fernando Diniz, pegando uma declaração de uma pessoa que está no dia a dia do Vasco da Gama, que eu perguntei, e aí, como é que foi o primeiro treino do Diniz? Essa pessoa disse o seguinte, muito no início, mas ele em um treino já fez como ele gosta de jogar. Impressionante nesse sentido. E é isso mesmo, porque a gente pode ver... já conseguiu imprimir. Exatamente, porque teve uma parte do treino divulgado pelo Vasco que viralizou na saída de bola. E, gente, assim, não sei porque as pessoas se assustaram com isso. Porque essa é a principal característica do Fernando Diniz. Se alguém imaginava que fosse ser diferente, com todo respeito, você não acompanha o futebol, muito menos o trabalho do Fernando Diniz. Eu já imaginava isso. Só que muita gente está debochando, tá vendo, é um erro. Gente, mas é um treino. É no treino que se erra, é no treino que você vai arriscar. É óbvio que, por ser muito no início, a chance de errar é muito maior também. Mas, independentemente disso, com essa mudança do Fernando Diniz chegando aí, eu acho que o Vasco tem sim um elenco, tem sim um time para chegar lá e buscar uma vitória, mesmo sendo um adversário extremamente difícil. O Lanús já foi finalista de Libertadores da América, se não me engano, perdeu para o Grêmio em 2017. Era então, para assim, ser minha essa Libertadores. Eu lembro disso, eu lembro bem. Eu era setorista de Botafogo na época. E aí Ventura fez um bom trabalho. Mas em relação ao Vasco e Lanús, assim, um jogo muito difícil. Fica aí a dúvida de como será o comportamento dos jogadores nesse novo esquema do Fernando Diniz, nesse novo estilo dele de trabalho. Mas, repito, independentemente disso, o Vasco tem uma camisa enorme. Se os jogadores entenderem o clube que eles estão representando e derem a vida em campo, eles podem buscar essa vitória. Conta pra gente aí o que você sabe, o que você já viu, como é que tá o clima aí na Argentina. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Boa tarde para todo mundo. Tô esperando o Pedrosa, tá quase chegando aqui em Buenos Aires. Olha só, tô aqui no confortável banco de reservas do Lanús, onde ficarão os quadros do técnico argentino Maurício Pellegrino. Você não gosta de ficar no banco não, né, Fernanda? Artilheiro que é artilheiro.
tem que ficar dentro de campo. Eu tô aqui para trabalhar, mostrar o estádio também. Muita coisa acontecendo por aqui. Funcionários passam para cá, passam para lá. Equipes montando equipamento de transmissão. Mostra lá o amigo cortando aquela graminha. Bem acima de onde está aquele amigo, seu Cebola. Subir um pouquinho ali a imagem, é o espaço reservado para os vascaínos no jogo de logo mais. A expectativa dos vascaínos, pessoal daqui da Conmebol, de entre 400 e 500 torcedores do Vasco nesta noite, né? Se realmente for confirmada essa previsão, até que vai ficar bem ocupado ali aquele lugar. Acredito que ali caibam 2 a 3 mil pessoas. Aí o Cebola vai trazendo mais aqui à direita e a gente mostra que esse outro espaço, ele vai ficar fechado sem público por questão de segurança, reservado, vai ficar vazio esse espacinho aqui. O Diniz, a estreia dele nessa segunda passagem pelo clube. A gente lembra que para o Vasco alcançar a primeira colocação tem que vencer o Lanús por 3 a 0 por causa do saldo de gols. Uma situação difícil, mas não tem esperança que o Vasco vai conseguir essa vitória e joga para a última rodada a definição do grupo. Difícil a gente assim imaginar a escalação do Vasco. O Fernando Diniz teve só um dia para trabalhar, só esse treino realizado ontem. Então a gente imagina a equipe muito parecida com o que foi derrotada pelo Vitória lá em Salvador, né? Com o Léo Jardim, aí o Paulo Henrique volta porque cumpriu suspensão, foi substituído pelo Pumita, imaginando o João Vitor, Luiz Gustavo, Piton. Uma dúvida ali em relação à dupla de volantes, se vai de Hugo Moura e Tietê, se entra o esforço, Paulinho, Jair. O restante a gente não tem muito o que mudar, não. A gente acredita que vai com Felipe Coutinho, o ataque com o Ryan, o Verrete e também o Nuno Moreira. A gente fala Verrete, é o meu amigo aqui que está acompanhando a gente no transporte da equipe da SBT. Ele disse, não, aqui na Argentina é Vegete. Então vamos seguir. Perguntei até conversando com os argentinos aqui, os jogadores que eles conheciam do Vasco. O Vegete é super conhecido aqui, foi artilheiro do campeonato argentino. Eles conhecem também o Esforça, claro, é argentino, e o Felipe Coutinho, que é um craque, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique. Todo mundo conhece o Felipe Coutinho. O Fernando Diniz fica aqui toda dúvida, né? E essa curiosidade, como é que vai ser o comportamento do Vasco com ele nessa estreia, se ele já coloca aquele toque de bola. Pelo visto, aí já treinou isso e deve ser assim que o Vasco vai jogar. A equipe do Vasco, a delegação, chegou aqui em Buenos Aires, desembarcou em torno de 18h30, mas demorou para chegar no hotel. Chegou 9h30 da noite. Tem que ser 3 a 0 para o Vasco conseguir assumir a primeira colocação, já que nessa competição só passa de forma direta, né, sem pegar playoff com o Libertadores, o primeiro colocado. Missão impossível, quase impossível para você? Eu vou dizer de coração, Veneno, eu não acho não. Você acha? O quê? Missão impossível? Não acho que seja uma missão impossível. Estamos falando de futebol, tudo pode acontecer, o Vasco da Gama pode jogar muito bem, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que é uma missão quase impossível. Sério? Eu acho que tem que pensar passo a passo dentro do jogo. Primeiro tem que vencer. O Vasco da Gama vive um momento terrível, tem a troca de comando, a gente não sabe como os jogadores vão corresponder dentro de campo nesse primeiro jogo, nessa nova característica do técnico Fernando Diniz. Você vencer lá, eu já considero um baita resultado. Por 3 gols de diferença, nossa, seria maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que é pensar passo a passo dentro da partida. Primeiro você tem que vencer, porque assim, vencer, querendo ou não, muitos vascaínos não estão nem confiando na vitória do Vasco. E o que é normal também, pelo momento que o Vasco vive, e estamos falando de um adversário que sabe jogar esse tipo de competição. Repito, já foi finalista de Libertadores da América, e isso é para poucos. Agora, vencer por 3 a 0 é óbvio que é o ideal, mas eu acho que primeiro tem que pensar em vencer. Se vencer, aí depois você pensa num placar mais elástico. Você tá certo. O Flávio tá escutando a gente, o Flavinho? Flavinho, você meio que falou que você acha que as possibilidades do Vasco, né, nessa escalação. O que o Vasco precisa hoje, hein, Flávio, é de um amparo, não só tático, que eu acho que tinha isso com o Carille, né, mas um amparo mental. E aí é a torcida do vascaíno para esse grupo do Vasco comprar a ideia do Fernando Diniz, que a gente sabe que isso é fundamental no futebol. O grupo de jogadores comprarem a ideia do treinador, né, Flavinho?
E nisso o Fernando Diniz é muito bom, né? A gente sabe que ele é formado em psicologia. Ele diz, eu não sou psicólogo, mas estudou, tem essa formação. E, historicamente, o Fernando Diniz tem esse bom trato com os jogadores, ele consegue ganhar o grupo, ganhar o vestiário, ele é bom de resenha. Então, nisso aí, eu acho que o Vasco vai sair, vai começar fortalecido nesse grande desafio aqui no estádio La Fortaleza. A gente tem também informações do Lanús, a gente sempre procura conversar com torcedores argentinos, jornalistas, olhar o noticiário para saber o que eles estão falando também do Vasco, que estão falando do Lanús. E eles estão colocando que o Lanús vive um momento muito bom. Ficou em 7º no campeonato argentino, foi eliminado num jogo difícil contra o Boca, em que o Lanús foi até superior nos 90 minutos, perdeu chances, aí tem críticas à arbitragem, um possível pênalti que não foi marcado. Então custou muito cara essa vitória nos pênaltis depois do Boca Juniors. Eles estão apontando um favoritismo muito grande para o Lanús. A gente sabe que é difícil, o Lanús joga em casa. E eles vão ter um reforço importante em relação ao jogo contra o Vasco em São Januário, quando eles não contavam com o atacante Walter Bou. O Walter Bou é talvez o principal jogador do Lanús, estava afastado, já vem recuperando o ritmo, jogou contra o Boca Juniors no último sábado, então um reforço difícil pro Vasco, tem que ficar atento ali à marcação com esse cara. No ano passado ele fez 20 gols em 45 jogos, tem que ter cuidado com o Walter Bou. Aqui não é aquela torcida que, como a gente pode dizer, que faz aquela pressão, uma violência, tipo a torcida do Boca. Aqui é um clube de bairro, é uma torcida mais familiar, então não vai ter exatamente aquela pressão que a gente está acostumado a ver em muitos jogos do Boca, do River, quando a torcida faz aquele clima muito hostil. Isso aí pode favorecer também o Vasco. Fernanda, toda uma expectativa. A gente encontrou com o pessoal da delegação do Vasco aqui, que sempre tem uma reunião com o pessoal da Comebol, né? Assessoria de imprensa, segurança. Então parece que o clima está muito bacana na chegada, a recepção dos torcedores, essa ligação do Diniz com o Pedrinho, o presidente do clube, eles são amigos, o Diniz é bom no trato com os jogadores. Há toda uma esperança de uma reviravolta aí do Vasco. É difícil um jogo hoje, que o cara só treinou um dia, né? Ele colocar em prática, a gente ter alguma avaliação com a atuação do Vasco hoje, mas eu acredito que é um momento de uma virada aí do Vasco. Quem sabe uma vitória. Por 3-0 é muito difícil, mas vencendo, joga para a última rodada essa possibilidade de alcançar a primeira colocação. Mas se ficar em segundo também não é nenhum desastre, porque tem a esperança de ir para um play-off contra o terceiro colocado da Libertadores e seguir na Sul-Americana, Fernanda. Obrigada, ô Vene Casagrande. Pois não, Fernanda. O fato novo é muito importante no futebol. Às vezes a gente vê um treinador que chega, ou até o interino mesmo, não tem nem 1 minuto para treinar. Sim. Mas quando você olha, o clima muda. E eu acho que no caso do Vasco, vou repetir o que eu falei no off aqui, pior não fica. É verdade, Vene. O pior não tem como ficar. Eu acho que o Vasco vive o pior momento na temporada, sem sombra de dúvida, em todos os sentidos. O Vasco não tem um estilo de jogo, é um bando em campo, parece que é um catado, assim, uma pelada mesmo. E também, psicologicamente falando, a gente vê os atletas, assim, cabisbaixos, sabe, aceitando demais a derrota. Eu acho que com o Fernando Diniz vai ser totalmente ao contrário. Não estou querendo dizer que vai vencer. Acho até que o Lanús é o favorito, tá jogando em casa, vive um momento melhor, como o Flavinho disse ali há pouco, mas o Vasco tem condições sim de vencer. É um clube enorme, gente. E é uma competição que, assim, querendo ou não, é diferente, né? O ânimo dos jogadores acaba sendo diferente, o comportamento é diferente. Eu acredito no Vasco jogando melhor, obviamente, porque pior não fica. Mas vencer por 3-0 é uma missão quase impossível. Então, torcedor vascaíno, realmente, uma vitória por 3-0 é muito difícil, né, de se imaginar, ainda mais com o futebol que a equipe vinha apresentando aí nos últimos jogos, né? O Vasco está 8 jogos sem vencer, busca aí acabar com esse sofrimento nessa partida dificílima hoje. Uma vitória do Vasco por 1-0, cara, seria totalmente de goleada, né? Seria uma vitória espetacular para dar aquela cara de mudança no patamar do Vasco. Quero sua opinião nos comentários. Deixa aí seu palpite também para esse jogo. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.